Olá, desejo muita paz, muita luz no seu coração. Esse vídeo tem como objetivo trazer uma mensagem, né, que creio ser de extrema, talvez de mais alta importância, né, e que pode, se isso for disseminado pelos seres e praticado, aliviar ou até mesmo acabar com o sofrimento. As doenças, elas existem vírus, bactérias, e todo tipo de nome que inventam, né. Na verdade, todas, todas doenças, problemas, todos vírus, bactérias e todo tipo de nome que eh, é falado, né, por médicos, cientistas e pelas pessoas leigas também, né. Na verdade, isso, assim como tudo que existe na nossa realidade, chamam de realidade, é uma criação da consciência dos seres, né. Tudo o que existe, inclusive o material aqui, o ser humano, é uma criação da consciência do ser. Consciência significa o estado interno do ser. E esse estado interno significa os sentimentos. E os sentimentos, eles são, digamos que, influenciados pelos pensamentos. Ou seja, a consciência do ser pode-se dizer que é uma junção de todo o interno do ser, que é os sentimentos e os pensamentos, principalmente os sentimentos e as emoções. É os sentimentos e as emoções que estão, essa energia que está criando toda a realidade, né, material em que vivenciamos. Existe uma história, né, um acontecido real de um homem que estava em câncer terminal, diagnosticado pelos médicos, que tinha, parece que poucas semanas de vida, né? Então, ele viu que existia uma pílula, né? Ele viu que existia um medicamento que era possível a cura de seu câncer e a sua vida plena e saudável, né? Então, ele tomou aquele medicamento e no dia seguinte, quando foram fazer os exames nele, já não existia mais câncer algum nele. Ele estava curado, né? Porém, depois ele ficou sabendo que aquele medicamento, na verdade, era um placebo e que ali não havia nada de algo que pudesse curar o câncer dele. Então, no dia seguinte, eh, voltou o seu câncer, né. Isso significa o quê? Que de um dia para a noite, o ser, através da sua consciência, acreditando 100% nisto, ele criou a sua cura e se curou. E assim também do dia para a noite, ele acreditando que não havia aquela cura, que estava doente, que tinha câncer, ele voltou com aquele câncer. Na verdade, o que aconteceu sempre, tanto a cura, tanto a doença, foi uma criação da sua consciência, né? E assim funciona toda a realidade na vida. Mas o foco nesse vídeo é em questão de doenças, né? É, todas as doenças em si, elas não existem, né? Elas passam a existir devido à consciência de seres que estão criando e a mantendo, né? Na verdade, tudo isso começa com cientistas ou médicos e etc. Não que eles façam isso de propósito ou de mau gosto, mas eles acreditam também na, na realidade dessas doenças, né? Pois estudam e aprendem dessa forma, né? E acabam por vendo também através de exames, através de ressonâncias, através de testes e etc. Mas na verdade tudo isso também é uma criação da consciência. O resultado no exame, que é visto num resultado no exame, numa ressonância de o que for, raio-x, o que seja, né? Também é manipulado, influenciado e criado pela consciência do ser. Ou seja, o médico ou até mesmo o paciente ou o grupo de seres que estão ali envolvidos com aquilo ali estão criando também o resultado daquilo ali, de certa forma. Todos os seres deveriam entender todo o mecanismo de funcionamento do universo para assim poder criar uma realidade melhor.
Todas as doenças que existem aqui na Terra e que são agora nomeadas, catalogadas, etc., eh, começa por uma criação de um ou de um grupo de seres. E essa criação toma mais força, mais energia, quando outros seres acreditam. E quando passa para o povo comum, que também passa a acreditar. Tudo isso, digamos que forma um aglomerado de energia e cria e mantém essas doenças, supostas doenças, mas que na verdade não era nem para existir. Passam a existir, pois começa por um ser que está a criar aquilo, né? A colocar uma energia ali, e outros seres acreditando naquilo acabam que solidificar aquilo, acabam por fortificar aquilo ali e manter aquilo ali vivo, né? Uma coisa que na verdade nem existe. Passa a existir devido à consciência dos seres estarem criando isso internamente. Isso acaba que, por ser manipulado, influenciado e gerado, criado fora, né, da matéria. É claro que há umas dezenas ou talvez centenas de seres que têm interesses financeiros em manter doenças, pois isso gera um faturamento enorme na Terra, né? É, o que mais gera dinheiro aqui na Terra é, primeiramente, o mercado negro, né? Drogas, prostituição e vícios no geral, e logo depois todos os medicamentos, né? Se você pesquisar, essas são as duas coisas que mais geram dinheiro aqui na Terra, né? Primeiro drogas, depois essa questão de medicamentos. Portanto, há N seres faturando bilhões, né? Ou até mais, né? Devido ao lucro de medicamentos, né? E os seres não só criam doenças, né? Como acabam que as pessoas que ficam doentes e acreditam nisso, ficando dependentes de remédios, medicamentos, né? E consumindo isso e gerando todo esse lucro para alguns seres nefastos. E do outro lado, os seres nefastos, do outro lado também, se alimentam da dor e sofrimento, né? Portanto, daqui, na lado da matéria, há seres lucrando financeiramente com a dor, o sofrimento e as supostas doenças. E do outro lado, há seres lucrando com a dor e o sofrimento que geram uma energia no qual eles se alimentam. Então pode-se dizer que há essas duas forças também que estão a criar e manter todas essas questões de doenças que existem na Terra, né? Devemos lembrar que o funcionamento do universo é dessa forma. A consciência dos seres, através do seu estado interno, está criando a realidade. Obviamente, quanto mais seres eh, pensando e sentindo determinadas coisas, mais aquela criação está endosando, mais está ficando forte, né? Como é apenas uma minoria de seres que são bilionários, né? E que estão a se favorecer com essas questões. Essa pequena quantidade de seres, né, poderosos que lucram com essas questões de doenças e remédios, eles não são o suficiente para se criar essas doenças. Mas, sim, a grande maioria, o povo, né, que acredita nisto, é o que acaba que fortalecendo essa energia e podendo, de forma material, se objetivar, né, e se manter essas doenças. Né. Isso significa que está na mão de cada um. Né. Se as massas, no geral, pararem de acreditar em doenças, não haverá mais doenças. Né. Pois não haverá força para se manter essas doenças, vírus e etc., bactérias e o que for. Né. Mas é preciso que as massas, no geral, tenham esse conhecimento de que do funcionamento do universo e da realidade, né, e passem a manifestar, a criar uma realidade melhor, mais harmoniosa, mais saudável, sem essas questões de doenças. Portanto, quando isso for feito, as massas fazendo isso, não haverá força energética para se criar, se objetivar doenças. Mas, mesmo que as massas não estejam a fazer isto, cada um individualmente, né, tendo acesso a essa informação, pode, ao menos, a sua realidade modificar e ficando livre dessas doenças e problemas de todos os tipos. Simplesmente não crendo nisso, como o homem que eu citei no vídeo, que do dia para o outro, acreditando que aquele algo que ele tomou era a sua cura, foi a sua cura do dia para a noite. Né? Isso pode acontecer com qualquer um, praticamente. Né?
Basta que acredite 100% nisso. E a forma de se manifestar isso é acreditar 100% que está saudável, que não existe doença, não existe problema nenhum, né? Quem já está passando por doenças, problemas, né? Já está objetivado na matéria. Obviamente é um trabalho mais difícil do que aquele que ainda nem está, mas não é impossível. Assim como o homem curou um câncer do dia para a noite, isso pode acontecer também com os seres, por que não, né? Mas primeiro é preciso que o estado interno do ser esteja eh, saudável para, digamos que, expulsar, modificar toda a problemática que está presente, né? E é preciso, obviamente, que isso ajudaria se os seres ao redor, médicos, familiares, etc., entendam esse funcionamento do universo e também contribuam com isso, imaginando, vendo, sentindo o ser ali saudável, bem, né? Sem nenhum problema, sem nenhuma doença, né? Isso, sem dúvida, contribuiria para a sua cura, né? Como resumo, a realidade na Terra é criada pela consciência dos seres, que é o seu estado interno. As doenças, elas só existem quando mentes estão a criar isto de seres, né? E elas deixam de existir quando deixam de acreditar nisso. Ou seja, está na mão das massas dos seres pararem de acreditar em doença para que estejamos vivendo aqui na Terra sem mais esses problemas, doenças, etc. É claro que existe a questão do karma, né? Que é consequência, tudo que o ser faz é, volta, né? E muitas às vezes acabam que tendo karmas problemáticos, negativos, e isso cria-se doenças, etc. Mas com uma mente saudável, com entendendo esse funcionamento do universo e parando de acreditar em doenças, em problemas de todos os tipos, isso pode curar ou ao menos amenizar qualquer tipo de problema para todos os seres. Isso pode ser observado, por exemplo, quando você é criança, né? E às vezes quer se faltar a uma aula, né? E mente-se para a mãe que está doente, por exemplo. E às vezes acontece o que se fica doente. Lógico que com problemas simples, como um resfriado, né? Uma dorzinha no corpo, algo do tipo. Mas digamos que se cria aquilo ali em menos de uma hora, né? E, ou seja, eu acredito que todos devem entender esse funcionamento. De tudo é energia. A matéria é simplesmente uma organização, né, de energia, né, energia congelada, né. Tudo são apenas níveis de organização. A matéria é uma energia condensada, simplesmente isso, né. Tudo que existe é energia, é ondas de energia, né. Podemos sintonizar com ondas de energia, né, mais saudáveis se tivermos o interior nosso saudável, né. Ou seja, pensamentos, sentimentos saudáveis, harmoniosos, felizes, né, equilibrados, positivos. E é isso que todo ser que quer ser saudável deve fazer para se ficar e manter-se saudável, bem, sem doenças. E é isso que todos da Terra devem entender e começar a aplicar na vida para de fato ficarem bem, saudáveis e sem mais problemas. Se você vai nos hospitais, você vê que eh, sem parar aquilo ali está sempre cheio, né? Centenas de pessoas sofrendo todos os dias e isso não tem fim, aparentemente, né? E os médicos sobrecarregados de trabalho, né? Não conseguem dar conta. E milhares de pessoas toda hora ali doentes, 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 problema, né? E com esse entendimento da realidade, todos contribuindo, passando a desacreditar em todas essas questões de doenças, vírus, bactérias, etc., estarão contribuindo para uma realidade saudável, livre de toda essa problemática, né? Esse foi o vídeo, né? Espero que seja útil, que essa mensagem se espalhe, que as pessoas compreendam, para que todos aqui podermos vivenciar uma realidade muito melhor, mais saudável, livre de todas essas problemáticas. Desejo muita paz, muita luz para todos. Deus abençoe.